amigos, que Deus abençoe você, pastor Anderson Zanão. Eu estou em Francisco Borato, na nossa igreja aqui na Rua Progresso, número 149. E olha, Deus tem feito maravilhas, Deus tem nos abençoado muito. E você é o meu convidado para participar de uma das nossas reuniões. Quarta e sexta eu estou de plantão o dia todo e domingo é 8 e às 18 horas. Rua Progresso, número 149. Deus tem algo especial para você. Venha e veja o que o Senhor Deus está fazendo aqui em Francisco Borato. Deus abençoe. Seja bem-vindo à casa de Deus, que Deus abençoe você nessa manhã. Pode sentar, podei-vos assentar em nome de Cristo. Estamos hoje aqui, irmãos, num dia especial, numa manhã especial. Tem um recado especial de Deus para você. E grandes coisas o Senhor Deus vai fazer no nosso meio nesse dia, nesta hora. Peço que você abra o seu coração para receber o recado de Deus, para receber a palavra de Deus nesta hora, para você, irmãos, receber tudo que Deus tem para você. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6, versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para... Isso aqui é Jesus ensinando, irmãos, como orar. Muitas pessoas estão vindo até Cristo, muitas pessoas estão curiosas para querer saber quem é esse homem, o que esse homem faz, por quê? Já tinha acontecido um milagre, Jesus estava se destacando, ele estava em ascensão, em crescimento, e muita gente nova, sem saber, sem conhecer, porque eles tinham a tradição judaica, e agora Jesus está trazendo um outro ensinamento, ele está trazendo o Evangelho, e aí ele fala assim: olha, eu vou ensinar vocês como orar, versículo de número 9 de novo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aqui a nossa mensagem hoje. O pão, todo mundo, vamos lá? O pão de cada, o quê? Dá-nos. Uma coisa que Jesus destaca nessa oração que ele está ensinando, que serve muito para nós, o quê? Vamos ler de novo? O pão nosso de cada... de cada dia, dá-nos hoje. Então, quando ele está falando sobre este pão de cada dia, dá-nos hoje, que nós queremos, entenda uma coisa: todo dia Deus tem um pão novo. Todos os dias Deus tem um pão. O que é o pão? É o alimento. E esse alimento, falando simbolicamente para o nosso espiritual, irmãos, se eu não me alimentar, se eu não comer deste pão, deste alimento, o que vai acontecer comigo? Nós vamos ficar o quê? Fracos. Foi domingo passado? Deixa eu ver aqui. Foi domingo passado? Foi. Não, foi domingo retrasado. Domingo passado eu preguei do barco da salvação. Domingo retrasado, você lembra qual foi a mensagem? Fique muito bem, Patrícia. Para nós ficarmos mais, eu preciso aprender a ficar mais forte, porque o diabo não vai ficar mais fraco. E eu só posso ficar forte se eu aprender o quê? A comer. Mas entenda uma coisa: só vai comer, irmãos, quem tem o quê? Quem tem o quê? Isso, só vai comer quem tem. E é essa fome de Deus que nós não podemos perder. O pão está disponível, mas nós estamos com fome, nós estamos famintos. Uma oração que a gente não pode esquecer de fazer é essa: Senhor, me dá fome. Do quê? Fome deste pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele foi claro quando ele disse isso. Só o que acontece, irmão? Muita gente está perdendo a fome nos dias de hoje.
Muitas são as pessoas que não estão mais com fome de pão, não estão mais com fome de Deus. Mas por quê? É tanta coisa, meu amado. É tanta coisa que tira a fome. Imagina você, qual o horário que você almoça, geralmente? Qual o horário que você almoça? Meio-dia? Vamos colocar meio-dia para todo mundo? Digamos que antes do meio-dia você vai lá, você tomou um café. Que hora que você toma um café? Vamos colocar 7 horas da manhã você toma café. Aí você toma aquele cafezão, torrada, geleia, queijo, presunto, ovos. Toma um café, um leite, um suco, faz aquele cafezão. Poxa, 7 da manhã, vou almoçar só meio-dia. Aí quando vai 10 da manhã, você vai lá e dá uma beliscada. Aí, rapaz, você vê lá, sobrou umas torradas, sobrou uns biscoitos. E aí você vai lá e faz um leite com Toddy, um leite com café. E come aquilo, isso 10 horas. 11 horas você vai lá de novo e pega uma banda de melancia, taia e e come. 11h30, você vai almoçar meio-dia. 11h30, tem lá umas castanhas, tem uns amendoim, tem umas amêndoas, você vai lá e junto com um copo de suco. Meio-dia, hora do almoço. Vamos almoçar. O que você vai falar? Eu estou sem? Estou sem fome. Mas por que ela ficou sem fome? Porque ela comeu o quê? Antes. E nós, pais de criança, sempre briga com os filhos em relação a falar para o filho parar de comer o quê? O que a gente fala? Para de comer besteira. E vai começar o período das férias, irmão. Todos os pais estão lascados. E o dia inteiro estou com fome. Estou com fome. É ou não é? Meu Deus, vai chegar o tempo de paz para os professores e o tempo de tormenta para os pais. Não é? Amados, nós sempre estamos falando, não pega, para de comer besteira. Porque aí quando for na hora do almoço, o que acontece? Eu estou sem fome. Aí passa aquele horário do almoço de tarde e a pessoa está com fome. Sobrou o almoço, tem comida do almoço. Não, o que ela vai querer? Leite com Toddy? Faz uma batida, faz alguma outra coisa. E assim vai passando ela vai enchendo de besteira e sem alimentar do alimento verdadeiro. E é isso que o nosso inimigo, que o nosso adversário está fazendo hoje. O quê? Nos enchendo de besteira para a gente perder o quê? A fome do quê? Deste pão. Tem muita gente que perdeu a fome do pão, não porque, pastor, eu vejo muita gente falar assim, o povo não quer Deus, o povo não quer Deus, o povo não está nem aí para Deus, pastor. Não é isso que não está nem aí, é que ela não quer esse pão porque ela está cheia de outras besteiras. E se a gente ficar cheio dessas besteiras, eu não vou ter fome de pão. Por que ir na igreja? Para que ir na igreja? Aí vem o pensamento, Deus está em todo lugar. Aí vem o pensamento, Deus está aqui, se eu quiser, eu falo com Deus aqui, Deus me ouve. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Aí vem esses pensamentos. Por que vem esses pensamentos? Porque ela está o quê? Cheia. E essa fome nós não podemos perder. Por quê? O pão nosso de cada dia, todo dia tem um pão novo. Todos os dias tem um pão novo. Nós vivemos em um tempo, irmãos, de privilégio. Por quê? Todo dia tem um pão novo. Digamos, a pessoa quiser, tem aqui, bênçãos da primavera. Nós ainda estamos na primavera, vamos entrar no verão. Todo dia, isso aqui é um devocional que todo dia tem uma palavra para nós. O ano todo, nós estamos caminhando para terminar 2024. O ano todo nós tivemos, irmãos, o curso Fé. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Chegamos em dezembro, o último mês, todo dia tem uma palavra. No início do ano, nós começamos um projeto. Lembra qual foi o projeto? A leitura da Bíblia em um ano. Estamos chegando ao fim. E o propósito era 3 capítulos da Bíblia por dia. O que essa leitura da Bíblia todos os dias é o quê? Isso é um pão. Só que o que acontece? A gente fica cheio e não vai querer esse pão. A
gente está cheio de outras coisas. A gente encheu a barriga de besteira, encheu o coração de coisas, irmãos, supérfluas, e na hora que vem a fome, não quero. Porque o inimigo conseguiu encher a pessoa de outras coisas. Ele foi claro: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Todo dia eu tenho que ter fome deste pão. Só que eu não posso perder essa fome. Por quê? Olha o que ele diz aqui, ó, Mateus 5, na folha do lado, na próxima, Mateus 5. Atrás, perdão, uma folha atrás, Mateus 5, versículo meia dúzia. Olha isso aqui, uma oração que a gente não pode esquecer, irmão. Qual? Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm o quê? Tem o quê? De novo, todo mundo? Bem-aventurados os que têm e sede de justiça, porque eles serão o quê? Quando Jesus está falando das bem-aventuranças, bem-aventurados limpos, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados pobres de espírito, ele está falando tudo isso. Mas aí ele fala bem-aventurado, feliz são aqueles que têm o quê? Fome. Nós não podemos esquecer de fazer essa oração, o que? Senhor, me dá, eu não quero perder essa fome. Eu não quero perder essa fome de Deus, essa fome de buscar, essa fome de querer as coisas do Senhor. Mas por que muitos estão perdendo fome? Porque estão enchendo o coração com outras besteiras. Nós vivemos em um tempo de muito pão, mas de pouca fome. Vivemos em um tempo de muito pão, mas onde as pessoas estão com pouca, o quê, irmãos? Pouca fome. Imagina, tem muito pão, tem pão na internet, tem mensagem, tem nossa TV, tem YouTube, tem pregação, meu irmão, tem pão aí a dar com rodo. Mas será que nós estamos com fome? Está lá, não, depois eu leio, depois eu vejo, depois eu ouço, aí eu vou me distrair. O que a gente faz hoje em dia? Primeira coisa que as pessoas fazem hoje quando acordam, o que é? Acordou? Meu Deus, já liga o celular, ativa a internet, e daqui um pouco começa a chegar mensagem, e ela vai se distraindo, não sei o que lá, aquilo outro, Silvio Santos, SBT, fulano largou de ciclano, o time de futebol vai contratar ciclano, beltrano, aí quando a pessoa, meu Deus, perdeu a hora de tomar banho. Não, eu vou só lavar o rosto aqui, jogar um perfume que resolve, vou embora. Atrasou. Por que atrasou? Porque ela se encheu com o quê? Distração. Eu não posso, irmãos, esquecer. Jesus acordou pela manhã, Senhor, me dá fome. Fome o quê? Fome de justiça, fome e sede. É uma coisa que nós nunca podemos perder. Eu sempre digo, eu estou há 26 anos nessa caminhada. O missionário, ele conta o seu testemunho, que ele aceitou Jesus com 6 anos de idade. Esses dias agora, nós fizemos a comemoração do aniversário do missionário. Quantos anos que ele completou? 77. Irmãos, e até hoje o homem tem fome. Até hoje o homem tem fome, é faminto. Você vai lá na sede, ontem foi 3 cultos, hoje ele já está pregando, termina, ele vai para as campanhas, faz isso, o pastor Jaime, a gente, isso, aquilo, outro. São pessoas que estão o quê? Famintas de Deus. E nós estamos famintos? Ou nós já estamos cheios? Eu não posso esquecer de fazer essa oração. Senhor, bem-aventurados que têm o quê? Deus, eu quero ter fome de Ti. Quando a gente era pequeno, não sei hoje em dia, não, até em casa a gente usou isso. Você lembra no passado? Criança não queria comer, ruim para comer. O que os pais faziam? Por conta mesmo. Ia na farmácia, comprava um litrão do quê? Biotônico, né? Comprava um litrão de biotônico, uma colherona, vlap. Eu lembro até hoje eu lembro quando eu era menino, quando eu era criança, tinha a propaganda do biotônico. Alguém lembra como que era? Como que era? Quando o menino tomava o biotônico, você lembra o que ele saía fazendo? Comia o quê? Vamos ver se vocês lembram. Não lembra? Então vocês não lembram. Meu irmão, eu lembro de uma propaganda que o guri comia o canto da mesa.
Fome. Aí o pai dava o biotônico para o menino, aí daqui um pouco para abrir o apetite, daqui um pouco estava comendo aquilo outro. Eu acho que meus pais me deram biotônico demais, porque minha fome não acabou até hoje. Eu tomei biotônico, pai, quando eu era pequeno? Tomei? Então por isso. Erraram na dose, em vez de dar uma colher, deu 2, até hoje eu estou com fome. Mas a fome espiritual, irmãos, a gente não pode perder o qual? Desse pão. Eu quero esse pão. Jesus, fala comigo. Jesus, eu quero aprender. Me dá uma palavra. Por quê? Nós vamos ter luta, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter adversidade, nós vamos ter muita coisa, irmão. Foi sexta, eu disse, no mundo tereis aflições. Aí ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, nós vivemos num mundo de aflição. Aflição no casamento, aflição no matrimônio, aflição no financeiro. Você quer as coisas, mas não tem condição. Você sonha com aquilo, mas não pode. Oh, meu Deus, e agora, o que eu faço? É aflição com os filhos. Meus filhos, pastor, estão indo para um outro caminho. Não sei o que está acontecendo. Nós vivemos num mundo de aflição, e nós só vamos conseguir vencer as aflições desse mundo se nós estivermos bem alimentados. Se nós estivermos bem alimentados, meu amado, vai render, você vai conseguir, você vai passar essa situação. Imagina que você trabalha, você lembra antigamente, quem trabalhou na roça aqui? Quem trabalhou na roça? Trabalhou na roça? Você que trabalhou na roça, qual que era a sua comida? Torradinha, peitinho de frango grelhado, arrozinho integral, caldinho do feijão. É ou não é? Não era isso? Sim ou não? Comia lá só o grelhadinho, uma rodela de tomate, uma folha de alface, 2 colheres. Não, imagina você indo para a roça comendo só isso: 2 colheres de arroz integral, um franguinho grelhado, um tomate, uma rodela de tomate, uma folha de alface, só o caldinho do feijão. Comi gostoso. E vai para a roça. Vai trabalhar na roça, capinar, colher café, debuiar milho. Vai para a roça. Daqui um pouquinho a pessoa está lá assim. O que foi? Estou com fome, estou cansado, com aquele sol na cabeça. Para a pessoa trabalhar, irmãos, render o dia todo, o que ela comia na roça? O que era a sua comida? Cuscuz. Não, nem cuscuz não tinha naquela época. Cuscuz é mais novo. O que era, Dona Conceição? Feijão com farinha. Farinha, mandioca cozida, carne. O que sobrou da janta de ontem, você faz um misturado, um reviradão e um lápis. O cara comia com aquele 1 litro de café. Pá! Tô cheio, uma garrafa d'água, uma moringa d'água, ia pro trecho. É ou não é? Trabalhava, arava, cortava, corria, pulava, porque estava cheio. Você só vai conseguir render, produzir, vencer, se você estiver bem o quê? Alimentado. Porque se a gente não tiver alimentado, vai dar o quê? Vai dar fome, vai dar isso, vai dar aquilo outro. Vai, irmão. Vai. Quantas pessoas vamos voltar um pouquinho no tempo aí. Quantas pessoas que morriam de anemia no passado? O povo comia até parafuso, prego, de tudo. Fica sem comer hoje, não alimente direito. Daqui um pouquinho a pessoa vai lá, está anêmica, vai ter que passar medicamento, vai ter que fazer suplementação. É ou não é? Tudo por quê? Porque está faltando nela. Se nós aprendermos, irmãos, a querer esse pão, Deus, me dá fome desse pão. Eu quero deste pão, Jesus. Eu quero desse alimento. Eu estou falando do lado espiritual. Nós vamos ficar cheios, nós vamos ficar saciados e vamos fazer o quê, irmãos? E vamos vencer tudo que vier. Vem a tentação, vem a luta. Olha uma pessoa cheia, irmãos. Mateus capítulo de número 4. Olha uma pessoa cheia, Mateus 4. Volta mais uma folha. Verso 1. Mateus 4, verso 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. A tentação de Jesus. Quem encontrou, diga amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem?
Por quem? Quem é que Jesus vai enfrentar? Olha só, irmãos, Jesus vai para o deserto, e aí ele já tinha passado, olha o que diz o versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. Presta atenção, Jesus já tinha passado 40 dias e 40 noites numa consagração, numa oração, em jejum, buscando naquela coisa e tal. O seu espírito está fortalecido, só que o corpo dele agora está o quê? Está com fome. E aí ele tem fome, e quando ele está com fome de comida, de alimento, o que diz? Vem quem enfrentar Jesus? O diabo. Olha, quem é que Jesus vai enfrentar? O próprio diabo. Eu sempre gosto de dizer, a maior batalha da Bíblia não é Davi contra Golias. A maior batalha da Bíblia não é Israel contra os filisteus. A maior batalha da Bíblia não é Israel contra Faraó, contra o Egito. A maior batalha da Bíblia é Jesus versus quem? O diabo. E quando ele vai enfrentar o diabo, versículo de número 3, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem o quê, hein? Presta atenção nesse comecinho. E chegando-se a ele o tentador. Quem é esse tentador? Quem é esse tentador? O diabo. Aí eu pergunto, o que Jesus fez para o diabo vir contra ele? Qual foi o erro de Jesus para o diabo se levantar contra ele? Nenhum. Então entenda uma coisa, irmão, ainda que você não tenha feito nada de errado, o inimigo vai se levantar. Ai, pastor, eu não entendo por quê. Irmão, ele vai se levantar. A missão do tentador é essa, o quê? Levantar-se contra nós, contra a igreja, contra o povo de Deus. O que Jesus fez de errado? Nada. E quem é que vem enfrentar ele de cara? Quem é que vem falar com ele? Você não é o bonzão? O próprio diabo. E aí o diabo fala para ele assim, manda que essas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do quê? Ele está dizendo assim, não é esse pão que o homem precisa, é a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é o quê, irmãos? É esse pão. É este pão que você precisamos para quê? Para derrotar o tentador. É esse pão, é esse alimento que veio do céu que nós precisamos, porque ele fala aqui, João 6, deixa aí, e vai lá em João 6, rapidinho, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 6, versículo de número 47. João 6, 47. Olha o que ele diz aqui, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Quem encontrou, diga amém? Encontrou? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. 48. Eu sou o que, igreja? Eu sou o que? O pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer, o quê? O maná que veio do céu, quando Israel estava no deserto, Deus fazia, todo dia descia o maná. De segunda a sexta descia o maná. O que era o maná? Eram umas sementinhas, como fosse uma sementinha de coentro, assim que descia. E aí eles escolhiam, amassavam para fazer comida, para fazer pão, para fazer farinha, para fazer diversas coisas. E na sexta-feira, quando chegava a sexta, sábado não caiu o maná. Porque na tradição deles, sábado era sagrado, eles guardavam. Então, na sexta-feira, você tinha que pegar um pouco mais para comer na sexta e no sábado. Aí no domingo caía maná de novo. E ele disse, seus pais comeram esse maná, eu mandei. Veio do céu. Só que era um alimento só para o corpo. E morreram. E aí ele disse, e eu sou o pão vivo que desceu, o que, irmãos? É esse pão que eu e você precisamos querer. É desse pão que nós precisamos ter fome. Repito, guarde isso, meu amado. Nós vivemos em um tempo de muito pão, mas de pouca fome. Tem pão demais, irmão. Tem pão em todo lugar que você for.
tem igreja pregando, tem mensagem na internet, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, tem pão aí, meu irmão, que ó... Nesse horário que nós estamos fazendo o nosso culto aqui, 9h20, nessa manhã, agora, quantas outras igrejas aí que tem pastor pregando? Quantos outros lugares que estão tendo reuniões agora? Está sendo entregue o quê? Pão. Tem pão pra caramba, mas tem pouca gente com fome, irmão. As pessoas não têm mais essa fome de Deus, de querer aprender de Deus, de querer conhecer. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos ter fome desse pão. Mas por que a gente não está tendo fome? Porque nós estamos cheios do quê? De outras coisas. Olha o que Jesus falou aqui, irmãos, em Mateus capítulo 13. Vamos lá, Mateus 13. Volta para Mateus. Olha isso aqui. Mateus 13, versículo de número 13:3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, o outro a 60, e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus conta a parábola do semeador. O homem saiu semeando e tal, encontrou diversas situações, até que ele achou a terra boa. E quando os discípulos ouviram aquilo, eles ficaram assim: o que é isso? Que negócio que é esse? Semeador, semeando, lançando semente? Aí ele vai explicar a parábola. Versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. A explicação: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé. Na beira do caminho é o homem que ouve, o diabo vai lá e rouba a palavra do coração. Quando Jesus fala que vem as aves, essas aves é quem? É o demônio, que tira do coração que foi semeado. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Esse é o que foi semeado aonde, irmãos? Onde achou terra dura. Brotou, tinha um pouquinho de terra, brotou, mas aí o sol queimou, morreu. Essas são as pessoas que recebem com alegria. É aquela pessoa: eu quero Deus. Você já viu gente chegar na igreja? Eu quero Deus, eu quero batizar. Como é que é para ser, como é que faz? Começou assim, meu irmão. Aí daqui um pouquinho já não está mais, não quero mais, já não é isso que eu queria, eu acho que eu precipitei. Aí ele continua, versículo 22. Aqui que é a nossa mensagem. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica o que, irmãos? Infrutífera. É aquele que cai entre os espinhos. O que ele disse? Os espinhos sufocam e ela não cresce. O que são esses espinhos? Lê comigo de novo, volta aí no comecinho para mim, Isaac, por favor. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste e a sedução das... O cuidado desses mundos e a sedução das riquezas sufocam, irmãos, a palavra. O que acontece? O inimigo está nos enchendo com coisas do mundo. E quando nós ficamos cheios de coisas do mundo, nós não vamos ter fome das coisas de Deus. Quando estamos cheios das coisas do mundo, perdemos a fome das coisas de Deus. Vai ter um culto, vai ter uma reunião, é hora da palavra. O que é mais fácil hoje? Você abrir uma Bíblia e ler, ou você pegar um celular e ficar vendo vídeos na internet? O que é mais fácil? Real, o que é mais fácil? A gente hoje, falando de nós, a gente gasta mais tempo vendo as coisas de Deus ou mexendo nesse bichinho aqui? Mexendo nesse bichinho.
A gente gasta tempo. Quanto tempo que a gente passa olhando? Nossa, olha quem separou, quem casou. Meu Deus, você viu quem casou? Não, não vi. Mas nem sabia que tinha separado. Olha isso, olha aquilo, olha não sei o quê, olha aquilo outro. A gente está cheio de informações que não servem para quê, irmão? Para nada. Eu vi uma pessoa falando assim, pergunte para mim da série tal. Maratonei toda ela, sei de ponta a ponta. Quem é o pai, do irmão, do avô, do personagem tal? Eu sei. Estamos cheios de informações que não servem para nada. Pastor, eu sei quantas bactérias tem no umbigo. Para que serve isso? Para que serve isso? Isso serve para quê? Pastor, eu sei quantas vezes a gente pisca no dia. Para que serve isso? Para que serve isso? Estamos cheios de informações que vão continuar deixando a gente o quê? Vazio. Cheios de informações que vão deixar a gente vazio. Eu preciso, meu irmão, ter fome desse pão. Eu não posso deixar a fascinação do mundo, as riquezas, aquela obstinação por isso, por aquilo. Eu quero isso, eu quero aquilo, e não sei mais aquilo outro. Não, porque isso aí é alimento que não mata a fome. Isso não é alimento que mata a fome. Eu vou ficar cheio, mas daqui um pouquinho eu já estou vazio de novo. Aí a pessoa vai fazer o quê? Ai meu Deus, acabei a minha série favorita. Ai, tédio. Por que acabou? Vou procurar outra. Nossa, eu não acredito que acabou. Eu não acredito como que vai ser. O que vai ser? Eu lembro nos anos 80, 90, quando as novelas estavam em evidência. Nossa, meu Deus do céu. Lembra os antigos vão lembrar. Final da novela Vale Tudo. Quem matou Odete Roitman? Quem lembra dessa novela? Dos antigos vão lembrar, vão ficar curiosos. Todo mundo queria saber quem matou. E aí só revelou no último capítulo da novela. E aí contou quem que foi. Foi uma mulher que chegou lá e atirou sem querer. Aí todo mundo... acabou a novela. Aí as pessoas, o que vai ser de mim sem minha novela? Acabou Tieta, acabou Roque Santeiro, acabou um monte de novelaiada. E aí a gente ficava com aquele vazio. O que vai? Aí vinha outra, né? Você está assistindo a das 7? Mas tá boa. Você está assistindo a novela das 5? Aqui é horário das 5 ou das 6? Lá para nós, lá era horário das 5. Você está assistindo das 5? Tá boa. A gente ficava se enchendo dessas coisas. Acabava uma e eles vinham, colocava outra. Para fazer o quê? Para deixar a gente cheia. E as coisas de Deus? Terminei um livro da Bíblia, terminei um capítulo. Quero saber o que vai acontecer na frente. Nesses dias agora da leitura da Bíblia, irmãos, as cartas de Paulo às igrejas, nossa. Você vê quando Paulo escreve a Timóteo. Quando Paulo escreve a Timóteo, assim, assado e tal. Aí, olha isso. Tem uma parte em 1 Timóteo, capítulo 2, se não me engano, que Paulo diz que as mulheres na igreja têm que ficar o quê, hein? Lembra? Não podia falar nada. Não podia. E ela só seria salva mediante o Filho. Vocês conseguem entender isso? Tem muita gente que... Então a mulher não podia pregar. Irmãos, era lá, Paulo está recomendando isso para Timóteo, porque naquele tempo tinha gente se favorecendo. Como assim? Imagina que as pessoas vão numa igreja. Imagina aqui. Aí lá fora, alguém chegava nas mulheres. Te dou R$100 para na hora do culto você dar uma revelação. Te dou R$100 para na hora da reunião você se levantar e cair no poder. Eles estavam usando as mulheres naquele tempo, irmãos, para fazer o culto ficar mais atrativo, aquelas coisas, mas era enganação. E aí Paulo fala assim: Timóteo, não deixa as mulheres ficar falando. Começou a falar: não, dona, senão a senhora vai atrapalhar. Por isso que ele está falando para as mulheres ficar em silêncio. E quando ele fala para as mulheres que elas seriam salvas mediante a luz, ainda que você, lembrando das mulheres, sofrimento do parto, mas o que vai te levar à salvação é a fé, a constância e o amor.
Então nós precisamos ter fome de querer saber o porquê. Nós precisamos ser mais curiosos nas coisas de Deus, irmão. Nós precisamos ser mais curiosos em querer aprender as coisas de Deus, porque isso é fome. Quando você tem fome, você quer saber o que é, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê dessas coisas. Irmão, não deixa o inimigo te encher com coisas vazias. Um homem, aqui nós vimos Jesus vencendo o diabo. Quando o diabo chegou, nem só de pão vive homem. Aí você sabe, Jesus venceu o diabo, eis que o diabo retirou. Por que Jesus vence? Porque Jesus está cheio. Ele está cheio e ele vence o diabo. Agora eu quero mostrar para você alguém, irmãos, que ficou vazio, mas cheio das coisas do mundo. Vamos agora para Lucas capítulo 15, para a gente terminar. Lucas 15. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, longínqua, e ali desperdiçou, gastou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quando a Bíblia fala dissolutamente, irmão, orgia, farra, mulher, coisa arada suja, irmão, ele torrou todo o dinheiro dele com farra, festa, ostentando. Vou fechar. Gastou tudo. Continua, versículo de número onde que está? Paramos? 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele gastou todo o dinheiro, para não morrer de fome, procura um serviço. E qual o serviço que ele arruma? Cuidar de porcos. Continua. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço o quê, irmãos? Olha o que ele fala. Irmão, esse cara gastou tudo que ele tinha, todo o dinheiro, a herança. Imagina um pai milionário. Pensa num homem riquíssimo no Brasil, pegou a metade e deu para o filho. Em questão, a Bíblia não fala quanto tempo, mas que torrou tudo. Eu vi uma vez uma matéria, assisti um jornal, falando assim: os milionários que perderam tudo. Gente que ganhou na loteria, que acertou Mega Sena. Eu vi um cara que em um ano, irmãos, ele torrou 2 milhões de reais. Aí o cara perguntou: o que você fez que gastou tudo? Eu viajei, comprei isso, comprei aquilo. E o que você tem hoje? Nada. Imagina o filho pródigo, gastou, torrou tudo. Um dia, irmãos, ele está sem nada. E aí ele, para não morrer de fome: moço, o senhor me consegue um serviço? O único serviço que eu tenho é cuidar de porcos. Ele foi. E aí ele está cuidando de porcos, irmãos, tratando dos porcos. Os porcos estão comendo as bolotas, as alfarrobas, que eram como se fossem frutas. E aí, puxa vida, até os animais têm o que comer e eu não tenho nada. Aí até que um momento, diz o versículo de número 17. Lê só o comecinho comigo. E o quê? E caindo. Olha para mim, fez isso aqui, caiu em si. Quando é que a gente, irmãos, vai vencer? Quando a ficha cair, que a gente precisa do pão. Você pode estudar, você pode formar, você pode ser um ótimo profissional, você pode ser um ótimo entendido de todas as coisas, você pode ser um poliglota que fala outras línguas, mas, irmão, se não tiver esse pão, não vai. O que Jesus falou em João 15? Sem mim nada podeis. Quanta gente que está aí, irmão, você pega o currículo do cara, caramba, e está desempregado. E não cresce na vida, e não vence na vida. Por quê? Por que muita gente se forma em direito? Por que muita gente forma em engenharia? Por que muita gente forma em medicina e não tem um emprego? E estão aí passando dificuldades. Meu irmão, porque o que garante a gente ser alguma coisa na vida não é só os estudos, faz parte, mas se eu esquecer de encher desse pão, não vai.
E a ficha tem que cair, fala, meu Deus, ai pastor, eu estou estudando demais, eu estou isso. Meu irmão, entenda, eu preciso deste pão, o pão nosso de cada dia. Deus, eu preciso deste pão, porque se eu não comer eu vou ficar fraco. E fraco, como é que eu venço? Como é que eu vou vencer a tentação? Como é que eu vou vencer o diabo? Como é que eu vou vencer? Como? Não tem como vencer se eu estiver faminto, se eu não estiver forte. Caindo em si, o que ele fez? Disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou passando fome? Rapaz, na casa do meu pai todo mundo come bem pra caramba e eu estou aqui sofrendo. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Oh não, perdão, 18, pulei. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. O que ele falou? Cara, eu vou voltar para casa de papai. Eu vou voltar para casa do meu pai. Por quê? Era na casa do pai que tinha o quê? Que tinha o quê? Que tinha o quê? Você não vai achar pão, irmãos, em roda de amigo. Você não vai achar pão, irmãos, em papinho, em grupinho, em grupos de internet, em bate-papo, em conversa paralela com alguém. Você não vai achar pão ali. Você não vai achar pão ficando em casa, assistindo, irmãos, televisão, maratonando série. Pastor, é pecado? Não. Mas eu tenho que saber separar, dividir. Tem a hora do pão, tem a hora da série. Nós, particularmente, eu gosto muito de série, a gente assiste várias, mas não posso esquecer da hora do pão. Nós não podemos esquecer. Eu não vou achar pão em outros lugares. Em outros lugares você vai achar o quê? Distração, coisas que vão te encher de coisas do mundo. Pai, me perdoa. Ele decide voltar. E o que aconteceu? 20. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde nele um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegremos. Qual é a primeira atitude do pai? Mandou trocar as vestes, colocou sandália, colocou um anel no dedo, e mandou matar um cordeiro novo, irmãos, para fazer uma festa, porque aquele menino estava faminto. Ele precisava do quê? Aonde que ele foi achar comida? Na casa do pai. É na presença do pai que você vai achar pão quentinho, irmão. É por isso que a gente sempre fala, eu sempre estou aqui quarta, sexta, domingo pregando nos cultos, e a gente fala, pessoal, vai ter, vem buscar esse pão. Esse pão que vai dar força para você lutar pelo casamento. Esse pão que vai dar força para você vencer uma doença. Este pão que vai te manter de pé para você vencer os vícios. É esse pão que nós precisamos buscar. O pai vendo, irmãos, nossa, como que meu filho está acabado. Olha o meu filho magrinho. Olha como que está. Não, dá um banho nele, arruma esse menino e manda matar um cordeiro novo. Carne fresca. Vai ter um churrascão aqui. Por quê? Ele disse... Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram o quê? Alegrar-se. Aquele jovem, o jovem filho pródigo, gastou tudo, se encheu das coisas do mundo, irmão. Mas teve um momento que a ficha caiu e ele falou, não, é só na casa do meu pai que tem pão. É na casa do pai, irmão. Não estou dizendo só exclusivamente na igreja. Não quero que você fique escravo de igreja. Na casa do pai é o quê? A presença de Deus que você vai ter pão. Você vai ter prazer, acordou, você fez seu café, sentou ali, pegou sua Bíblia, fez a sua leitura. Glória a Deus. Eu tenho aqui o meu. Cadê? Está aqui. Aqui a minha leitura. Começamos em janeiro. Chegamos a dezembro, com a leitura, todo dia. Você tira um tempinho, se alimenta desse pão,
para você, irmãos, continuar forte, para continuar enfrentando as tempestades. Repito, vivemos num tempo de muito pão, mas não adianta muito pão se a fome é pouca. Dá-nos desta fome, Senhor. Eu quero ter fome. Bem-aventurados que têm fome. Me dá dessa fome. Não, Deus, porque se a gente não comer do pão vivo, o inimigo vai encher a gente de besteira, irmão. Vai encher a gente de outras coisas. Não perca essa fome de pão. Faça essa oração: Senhor, me dá fome de pão, me dá fome de Ti, me dá fome do Senhor, me dá fome de conhecimento, me dá fome de querer aprender, fome de querer conhecer. Repito, perdoe até ser enfático nisso, vivemos num tempo de muito pão, mas de pouca fome. Que possamos ter sempre fome e sede do Senhor. Diga glória a Deus. Fica de pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir a Ele.